Marília Gabriela, no momento em que nós estamos falando da participação, da renovação da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, você é pré-candidata e é mulher. Quer dizer, você não acha que vai ser difícil, mais uma vez, a mulher ter uma participação maior na política? Rui, primeiramente, obrigada por essa oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço. Eu acho que é o momento das mulheres. Em que pese a gente venha conversando ainda sobre isso, sobre essa questão de mulheres virem a fazer parte da política. Nós somos mais de 52% da população. Se eu não me engano, em 2012 foi 31,7% de participações já na política de mulheres. Nós sabemos que muitas mulheres não participam ativamente, são colocadas nos cargos por conta das cotas, que precisou, infelizmente, de uma lei para assegurar e garantir esse direito, né? E eu, como advogada, muitas vezes me alegro de algumas leis e me entristeço, por outro lado, porque eu vejo que é necessário que haja uma legislação para assegurar um direito que é inerente do ser humano, participar ativamente da política. Agora, veja nessa estrutura sua, esse sonho, eu sei que a senhora vai dizer que para mudar, ou para se tentar começar a mudar um país, começa pelo município, começa pela Câmara de Vereadores. Aí, o fato de ter já um projeto social, um trabalho social que é feito há muito tempo pela senhora, acha que isso ajuda, aproxima do eleitor ou, na verdade, não é uso nem exploração disso? Bom, na verdade, duas coisas que eu acho importante que fique claro. Eu criei o PROJUC, Projeto Jurídico nas Comunidades, porque como advogada eu me sentia muito limitada no meu escritório, em fazer somente as minhas atividades do dia a dia, e eu queria colaborar de uma forma positiva com a sociedade. E muitas pessoas não podem pagar um advogado, e às vezes não tem nenhuma orientação mínima, não precisa às vezes de um advogado, precisam ser orientadas a que caminho procurar. Então nasceu dentro de mim essa vontade de colaborar mais efetivamente. Eu criei o PROJUC, Projeto Jurídico nas Comunidades, que faz orientações gratuitas e palestras na comunidade de Portão, na cidade de Lauro de Freitas, onde eu resido. E quando eu comecei a realizar esse projeto, buscar parceiros, buscar outros advogados voluntários, fazer evento com mulheres, nós criamos o evento que é chamado Resgate e Valorização da Dignidade da Mulher. Eu pude perceber que a lei, muitas vezes, ela não é conhecida. Mas antes da lei, eu preciso ter uma dignidade no ser humano. Porque você tem a lei, mas se você não tem uma dignidade, você não tem nem vontade de buscar. Então, eu fui criando outras coisas dentro do projeto. E foi nessa criação que eu pude perceber que não adiantava só a minha orientação. Eu precisava fazer algo além. Essa comunidade precisava de uma voz. E como que eu ia poder colaborar com essa voz? E foi aí que eu analisei e falei, não, se eu for vereadora, se eu participar mais ativamente disso, eu posso ser essa intermediária entre a comunidade e um poder que precisa ver essa comunidade, que precisa ouvir essa voz. Então o projeto não é político, não é para a política, é um projeto que eu não digo que é assistencial, é promocional. Promove pessoas para se empoderar de si mesmas e lidar com as suas dificuldades. Mas é óbvio que foi do projeto que acendeu em mim essa vontade de poder fazer um pouco mais. Os projetos vão continuar, independente de uma vitória nas eleições ou não. Perfeito. O projeto é separado. Ele tem o seu caminho próprio. Tem o seu caminho próprio. Agora, essa pergunta, evidentemente, está em todo mundo. As pessoas estão passando por um momento em que quase ninguém acredita nos políticos, na classe política, que, pelo que tudo indica, como pré-candidata, a senhora vai integrar esse grupo de novos políticos. Como é que fica? Como fazer para que essas pessoas acreditem sim que é preciso que algo novo, consistente, sério possa acontecer e que faça esse pessoal votar nessas propostas? Bom, na verdade, é uma grande barreira que eu venho enfrentando com as pessoas que estão colaborando e acreditando nesse projeto, porque é um projeto que tem que ser acreditado. Sim, né? Sim, jovens, mulheres, Isso. Homens, idosos. Todos têm que participar dessa criação, né? Porque o projeto não é criação de uma candidatura de uma mulher para defender as mulheres, não. É a criação de uma mulher que tem competência para falar por todas as áreas e que busca isso por todo o município. Entendo. Não só por um bairro, mas pelos 19 bairros
que precisam de uma voz, né? E os vereadores são para isso. A minha maior dificuldade que eu tenho encontrado é justamente fazer com que a pessoa acredite. Primeiro, que o poder vem dela, né? Que a escolha é dela. E essa escolha é através do voto. Que ela precisa compreender que esse voto tem que ser consciente, e não de cabresto, não de troca por um cargo, troca por uma cesta básica. Então, a minha maior dificuldade é fazer com que ela entenda isso. Quando ela compreende que é dela, que o voto dela decide uma eleição, que o poder é dela, que ela faz parte de uma população que tem que ter uma voz. Quando ela compreende isso, ela compreende depois o que é um vereador, qual é a função desse vereador. Quando ela entende que ele é um representante dela, dessa voz dela, mas não só dela como pessoa, mas dela como integrante de uma comunidade, de uma coletividade. Fica mais fácil para ela compreender que, bom, já que eu sei o que é o voto, que eu dependo, que eu tenho que participar, que eu sei o que é um vereador, um prefeito, ela compreende o quanto é bom votar. E aí fica mais fácil da gente levar uma proposta de ser o diferente, ser o novo, de olha, eu quero ser a sua voz, mas você tem que estar por trás trabalhando. Trabalhando como? Com cargo na prefeitura? Não. Trabalhando, conhecendo a sua comunidade, trabalhando, trazendo propostas para os 17 candidatos a vereador. Somos 17, né, que vão atender essa demanda para compor, e a população tem que estar participando. Lógico que a pergunta, a dúvida é como você será capaz de mudar, entrando numa Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, você será capaz de representar a esse pessoal que está descrente, como disse, em relação ao político de hoje. Não é? Quer dizer, como? O que a gente pode... A gente vai apostar em Marília Gabriela, por quê? Então, é interessante a sua pergunta. Na verdade, eu acredito que é um momento novo no cenário político, apesar de tantos problemas envolvendo corrupção, e a gente liga as televisões, abre os jornais, as revistas, e a gente fica descrente. E por eu até fazer parte dessa população também que cheguei a desacreditar, eu entendi que eu participando ativamente como cidadã, eu poderia trazer respostas que eu também busco para o meu país, para a minha cidade. E eu acredito que eu possa ser uma opção para essas pessoas que de repente não querem estar diretamente sendo mesmo esse manipulados. representante. Exato. E também não querem, não aguentam mais tantas falsas promessas, né? Tantas falsas propostas que sabem que não vão acontecer. Hoje até o mais leigo, ele já tem uma consciência política, nem que mínima, que ele já compreende o que é promessa, o que é realidade. E eu acredito que eu possa ser essa realidade, mas não sozinha. Lauro de Freitas deve esperar o que da senhora chegando e ocupando uma dessas cadeiras? Antes de eu responder isso, eu vou responder o que eu espero de Lauro de Freitas. Sim. Eu espero, como eu falo nas minhas caminhadas, que eu converso, que eu espero que as pessoas participem ativamente da política. Não necessariamente estando em um partido ou concorrendo a um cargo, mas participem como cidadãs. Então, o que eu espero é que eu ganhando, que essas pessoas, essa comunidade se unam, não a mim necessariamente, mas se unam com os 17 eleitos a vereador, para trazer demandas, não só da sua rua, da sua necessidade pessoal, mas a demanda coletiva do seu bairro. Tragam projetos, tragam propostas, para que os vereadores, inclusive eu, me coloque à disposição para criarmos projetos de lei, ou fazer com que outros projetos que já estão aprovados e engavetados possam vir à tona, para que a gente tenha uma participação efetiva. E o que eu posso garantir que eu farei é isso. A senhora acredita ou tem certeza que Lauro de Freitas pode ser melhor? Eu tenho certeza. Se eu não tivesse certeza, eu não iria abrir mão da minha comodidade, da minha vida. Porque eu abri mão da minha comodidade, da minha vida, do meu escritório, do meu projeto, né? Eu abri mão para poder tentar algo novo e me colocar à disposição dessas pessoas que também acreditam, apesar de tudo que tem visto, acredito que é possível mudar. Mas nós só vamos mudar se nos unirmos. Muito bem, falei com Marília Gabriela e gostei do que eu vi. Até o próximo encontro. Até logo.